Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você já é inscrito, muito obrigado por nos honrar com a sua presença constantemente. Eu fico muito feliz por isso e agradeço. A única coisa que eu posso fazer é fazer o melhor conteúdo possível que eu consigo produzir para você, tá certo? E você que está chegando agora também, fica aqui o convite para fazer parte da nossa humilde família. Uma coisa que vem me preocupando muito, família, e eu vejo o envenenamento que está sendo feito, né, nos alimentos, no ar, na água, e eu fico procurando maneiras de treinar um pouco vocês sobre isso, tá certo? Acabar com algumas mentiras do sistema. E talvez a mais terrível pilantragem dos senhores do mundo foi quando se criou-se a indústria farmacêutica. Até a Segunda Guerra Mundial, família, o médico ia na casa das pessoas com uma maletinha. E dentro dessa maletinha tinha várias plantas medicinais. As pessoas se curavam assim. Eram com plantas, com coisas que estavam na natureza. Só que os senhores do mundo, querendo lucrar, querendo ganhar dinheiro, eles sabiam que não tinha como ele ganhar dinheiro com essas ervas. Por quê, Davi? Porque já pensando na ganância das pessoas, os estados, os países proibiram que a gente coloque no nosso nome, por exemplo, a água, o vento, as plantas, as árvores. Você não pode simplesmente chegar e dizer, ó, isso aqui, a tal planta é minha. Vamos dizer, você disser agora que a erva barbosa, o eucalipto é seu. Você não pode patentear. É uma coisa que o Criador fez para todos. Então ninguém pode patentear isso. Porque o que é uma patente? Por exemplo, se você conseguir fazer uma Ferrari agora, pronto, estava tendo umas prisões, porque as pessoas estão conseguindo, né, cada vez mais, vai avançando aí, já tem a impressora 3D, e fica possível você produzir esses carros dentro de casa. Não vai ter a mesma mecânica, mas a aparência vai ser basicamente idêntica, só não vai ser original. Então, como a Ferrari é dona da patente, ela está mandando prender mesmo as pessoas. Aqui no Brasil já houve várias prisões, eu não sei se vocês estão sabendo. Vitor é cirurgião dentista. Ele tinha uma clínica na cidade quando foi vítima de um grupo de assaltantes. Como é que foi essa história do furto? Quando aconteceu? Essa história aconteceu numa data festiva, era Jogo do Brasil. Então eu estava assistindo o jogo e quando eu voltei aqui na clínica, a clínica estava arrombada e tinham levado todos os meus equipamentos de odontologia. Sem dinheiro e precisando comprar novos equipamentos para a clínica, o rapaz resolveu anunciar na internet a réplica do carro de luxo que estava construindo. Eu anunciei como se fosse um protótipo de Ferrari, isso, uma réplica da Ferrari F40, especificando que não se tratava de uma Ferrari original, que se tratava-se de uma réplica, um motor de outro carro doador, com um chassi feito manualmente, artesanalmente, roda, pneu, tudo diferente. No anúncio, o protótipo de luxo construído pelo rapaz custava R$80 mil. No mercado, o automóvel original custa até R$4 milhões. O anúncio na internet chamou a atenção de representantes e advogados da marca italiana que denunciaram o dentista por estar usando uma propriedade intelectual da empresa. Vulgarmente a gente fala, né, crimes de pirataria, que são crimes então de falsificação. Vitor teve o carro que estava montando recolhido pela Polícia Civil. Na rede social, postou imagens do momento em que o carro foi levado. Não passou pela sua cabeça que isso poderia acontecer? Não passou. Não passou porque a Ferrari é algo assim tão grande, tão distante da minha realidade. Ela está na Itália, ela é campeã, ela é vencedora. Então, nunca imaginei que ela fosse se importar com uma pessoa que fizesse um carro assim dentro de casa. E isso é possível porque eles têm a patente do veículo. Então eles podem proibir, como eles são donos daquela invenção, eles podem proibir que outra pessoa faça, mesmo que essa pessoa faça com todo o seu material, com tudo que é dela, dentro da casa dela, não interessa, está fazendo uma obra que eles chamam de pirataria. Isso é uma patente. Então, da mesma forma, como não era possível eles ganhar dinheiro com as plantas medicinais, que é uma coisa que o Criador fez e os estados, os países não permitem, por isso que eu digo, é importante quando os estados, os países realmente trabalham para o povo, porque a função dele é essa, proteger os mais fracos dos mais fortes e tornar possível a convivência entre eles. O Estado hoje no Brasil não faz isso porque ele está vendido, ele está se corrompendo e trabalhando para a nova ordem mundial. E por isso é que você vê justamente o contrário. O Estado cobrando, por exemplo, menos impostos dos maiores e cobrando mais dos menores. Porque assim é o que acontece quando o Estado se corrompe, quando ele se vende e quando ele deixa de fazer o papel dele. Então, com a indústria farmacêutica, esse monstro, era a única coisa que nós não deveríamos ter deixado colocar a preço, era na nossa saúde. Mas, infelizmente,
Governos corruptos permitiram isso, e esses camaradas, após a Segunda Guerra Mundial, que eles mesmos causaram, os senhores do mundo, eles vieram com força e gastaram bilhões de dólares. Por isso que a mídia bateu tanto na época, falava tão mal, mostrava que quem usava ervas era índio, era feiticeiro, era bruxo, era uma coisa ultrapassada, era uma coisa brega. E aí foram pagando aos médicos, subornando aos médicos, inclusive dentro das faculdades, ainda dentro das faculdades, para que isso acontecesse. E voltando todo o estudo, tudo para isso. Em 1910 foi feito o Flexner Relatório, onde o Andrew Carnegie e o Rockefeller resolveram dominar o mundo no que diz respeito à indústria farmacêutica. E eles fizeram uma campanha e trocaram o currículo médico. Aí fecharam mais de 100 escolas de homeopatia nos Estados Unidos e começaram que só vai ensinar na faculdade de medicina remédio. Tudo que não for remédio não serve. E foi de fato se industrializando tudo. Ainda hoje você vê os vestígios disso quando você vai em um médico e ele tem lá as amostras grátis que o laboratório deu a ele. Ele passa, toma esse medicamento aqui, geralmente medicamentos muito mais caros do que o que você precisava, e ele passa aquele medicamento ali e são amostras grátis, várias amostras grátis que o médico tem. Isso o laboratório dá a ele, fornece a ele por mês e paga uma boa comissão por cada receita, ele leva lá. Você pode prestar atenção que eles colocam aquele papel carvão por trás da receita. Repare se isso aqui é teoria da conspiração. Ele coloca ali e ele te passa a receita, né? Prescreve a receita e fica com uma para ele. Aquela que ele ficou, ele apresenta como uma nota para o laboratório e o laboratório paga a ele a comissão por cada receita. Ou seja, colocaram de fato, família, preço na sua vida, preço na sua saúde. Você é um cofrinho, um lucro ambulante. Você, para eles, é isso. Então, infelizmente, essa ideia agora, graças a Deus, nós temos a internet ainda, por enquanto, cada vez mais censurada, mas nós temos que lutar muito, velho, para manter essa porta, essa voz aqui ainda ativa. Não falo só de mim, falo de todos os canais, todas as pessoas, blogs, vocês que estão comentando, você simplesmente fazendo um comentário, você também está despertando pessoas, está fazendo elas acreditar que de fato, isso que estamos mostrando aqui é a verdade. Então, a nossa união aqui dentro da internet tem mudado isso, tem aparecido vários profissionais, o maior deles, o Dr. Raí Ribeiro, que vem batendo de frente com o sistema, sempre falando essas coisas, e outros médicos estão também criando coragem, fazendo as suas próprias pesquisas e comprovando que de fato o Dr. Laí Ribeiro estava certo e vale a pena entrar nessa luta. As pessoas estão se conscientizando. Foi colocado na cabeça de cada indivíduo. Nós mesmos aqui, é normal que quando a gente está doente, a gente procure sempre um medicamento, porque já foi colocado desde quando a nossa infância, nós já nascemos dentro desse sistema. Nós não éramos vivos antes da Segunda Guerra Mundial. Então nós não sabemos como eram as coisas. A gente só vê em filme e mesmo assim muito mal falado. Na nossa cabeça, se você está doente, você tem que ir atrás de um remédio. Então, dessa maneira, a gente vê que até mesmo os despertos, na hora do vamos ver, a gente até treme na base também. Isso é humano. Foi colocado na nossa cabeça, na nossa cultura. Desde pequeno você adoece, sua mãe vai te dar um xarope, te dar um antibiótico, te dar um comprimido. Mas as pessoas antes, elas quando viam um antibiótico, quando elas viam aqueles vidrinhos, cápsula, ela associava a veneno. Na época da Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra, se você ia em algum lugar e via isso aí, esses frasquinhos, você via as cápsulas, era veneno. Então, logo quando apareceu a medicação, ninguém queria. Meu Deus, você vai tomar um remédio, meu Deus, você vai tomar isso aí. Ninguém queria, as pessoas queriam as ervas, queriam as plantas, que elas sabiam que aquilo ali foi feito pelo Criador e de fato iam fazer bem a elas. Mas quando foi gasto os bilhões e começou-se com força a mídia propagando isso, e os próprios médicos acabaram entrando no sistema por causa das comissões, então acabou de fato com a ideia das plantas para se tratar. Não funciona, isso é coisa do passado. E a gente se modernizou, que na verdade não modernizou nada, nós regredimos, né, começamos a adquirir doenças. O resultado é isso aí hoje. A população dizem que está vivendo mais, mas está vivendo mais doente. Isso é que é fato. A pessoa, como antigamente o Dr. Laí Ribeiro já explicou isso, esses dados são falsos. As pessoas, por cada vez mais abandonar os hábitos naturais, né, partir para esse lado, viver sem sol dentro de apartamentos, levando luz fluorescente na cara o tempo todo, com medo da luz do sol, comendo mal, dormindo mal. Hoje as pessoas pegam um câncer com 45 anos, com 40 anos e vivem até 50, 55 por causa do tratamento, alonga essa vida. Antigamente não, o cara pegava um câncer com 45, ele morria com 47, com 48. Então eles somam isso aí. Olha aí, o pessoal tá vivendo mais. Mas você chega na casa das pessoas, é muito difícil uma pessoa com 50 anos de idade não tomar nenhuma medicação. Quando você volta no passado era o contrário, era muito difícil acontecer isso. E além disso, família, eles comparam também os dados que muitas pessoas antigamente viviam no sítio.
elas nem sequer tiravam o registro de nascimento. Se você for em áreas mais rurais, ainda existem parteiras. As parteiras é que faziam esses partos e os caras eram lá de nós mesmos, fazendeiros, os filhos trabalhavam lá na fazenda, nem sequer o registro de nascimento tirava. Então, essas pessoas morriam com 100 anos, 150 anos, isso é fato. Eu tenho uma avó, já mostrei pra vocês, com bastante idade, quase 100 anos, já mostrei aqui pra vocês no canal, e o que eu vejo a realidade do sítio é essa. Só que infelizmente isso acabava não entrando para as estatísticas, porque essas pessoas nem sequer tinham registros. Então, quando acontecia delas morrerem, aí registravam a morte. Então ficou aqueles dados como que, morreu precocemente, porque ninguém sabia a idade, então colocavam uma idade qualquer. E esses dados é o que tem hoje para comparar, para dizer que as pessoas estão vivendo mais, mas isso é uma grande mentira do sistema. Eu venho falando, batendo nessa tecla aqui, a comparação que eles fazem é errada e mentirosa, tá certo? Mas em busca de novos conteúdos, eu acabei vendo numa propaganda aqui mesmo do YouTube, um profissional falando exatamente sobre essas coisas. Eu vou até mostrar para você, fica olhando aí. Eu também fiz o cadastro, tá certo? Jolive Natural Health, né? Natural Health. Ele fez aqui, ele vai fazer um negócio, Semana Especial da Pressão 12/8. E é um assunto muito importante. Eu digo, será que é só propaganda de YouTube? Cliquei para ver, eu sempre estou preocupado em trazer novos conteúdos para vocês. E vi que é uma série gratuita, de 4 vídeos, onde ele vai revelar o passo a passo decisivo para conhecer os métodos naturais para combater a hipertensão. Então, de fato é grátis. Eu vi aqui, eu fiz o meu cadastro, família, como você está vendo aqui. Não estou recebendo um centavo para fazer isso. Simplesmente vi que realmente é grátis. E o que ele falou é muito importante. Eu já assisti a palestra que ele faz, o primeiro vídeo, e realmente vou mostrar aqui para vocês. Claro que eu vou censurar algumas partes para a gente não ter problema com o corporate, né? Afinal, eu não conheço o cara, eu não sei se eu poderia utilizar o vídeo, mas eu acredito que eu possa. Mas mesmo assim eu vou censurar para evitar a gente tomar strike. Então, meus irmãos, eu vou deixar a palestra aí e você vai ouvir as explicações, assiste todo, tá certo? Preste atenção no que o profissional vai dizer, não é um cara qualquer, um cara cheio de achismo, é um profissional da área, um cara que pesquisa muito e ele está inclusive em programas de televisão, passando essa realidade. É claro que os programas grandes não dão audiência, não querem ouvir a verdade, eles recebem para justamente continuar manipulando as pessoas. Mas mesmo assim, muitos profissionais ainda lutam e tentam passar a verdade para as pessoas. É o que eu digo, família, se a internet não for censurada, a gente vai conseguir virar esse quadro sim, com fé em Deus, porque muitas boas pessoas ainda existem no mundo. O mundo existe mais pessoas boas do que ruins, o problema é que as ruins estão no controle. Mas basta a gente mudar esse fato, basta a gente conscientizar as que ainda dormem e a gente vai mudar esse quadro. Um dia, se Deus quiser. Então vamos lá ver a entrevista do cara e você tirar todas as suas dúvidas. Seja muito bem-vindo, venha tomar um café, uma água, um chá. Que tal um chá? Hoje meu convidado ilustre para um bate-papo especial para você é o Daniel Forjaz. Olá! Olá, tudo bem, Fernando? Tinha muita vontade de trazê-lo para conversar com você, porque a gente sabe que no mundo que vive doente, que tem como princípio básico cuidar da saúde, tomar remédio, a gente precisa unir forças com quem apresenta um caminho diferente e efetivo para que você consiga cuidar da sua saúde. Afinal de contas, como a gente sempre fala aqui, ter saúde é ter liberdade, não é mesmo? Queria primeiro que você apresentasse para quem está nos assistindo essa história de plantas medicinais. Parece um pouco meio bruxaria, alquimia. De onde vem esse seu interesse e como é que as pessoas podem saber mais sobre esse assunto? Plantas medicinais, eu acho que é o caminho mais básico para o tratamento da saúde. Durante milhares de anos, o homem cuidou da sua saúde com plantas medicinais. Houve um investimento gigantesco de bilhões de dólares dentro da mídia, porque naquele momento também começa a se desenvolver a televisão e tudo mais, começa a ter um desenvolvimento incrível de uma mídia sobre os medicamentos. E o que essa mídia fez? Fez as pessoas acreditarem que usar, por exemplo, uma planta medicinal, um chá, se tratar através da alimentação, através de hábitos saudáveis de vida, simplesmente, era uma loucura. Coisa de gente ignorante, coisa de feiticeiro, coisa de... Eu acho que a gente chega num ponto que é legal a gente discutir, que é bem isso que acontece, né? Quando você vai apresentar, né, uma abordagem que seja uma abordagem por planta medicinal ou que seja um caminho que seja diferente do caminho de comprimido, remédio, pomada, etc., as pessoas se sentem um pouco desprotegidas, como se, ao optar por esse caminho, você estivesse trilhando duas rotas perigosas, né? Uma da desassistência absoluta, só quem não tem acesso a nada, quem vive no meio do mato, pode utilizar esses recursos, né?
E o outro que é um perigo também de você estar negando a evolução e a ciência, como se as plantas não fossem científicas. Como é que a gente tranquiliza as pessoas com relação a isso? Justamente, nós fomos, eu digo por mim mesmo, pela minha família. Eu, quando nasci, tinha bronquite asmática e eu tenho muito claro da minha memória a maneira como minha mãe lidava com isso. E era um desespero muito grande. A cada crise de falta de ar era correr para o hospital. O médico tinha que resolver aquilo. E a gente foi treinado a entregar a nossa saúde na mão de um outro profissional, de uma pessoa que tem o gabarito para cuidar da minha saúde, mas não é bem isso que acontece. Não é bem isso. Tanto é que a gente vê a quantidade de tratamentos. Tem uma pesquisa americana que mostra que 30% dos procedimentos médicos realizados hoje em clínicas e hospitais são totalmente desnecessários. Isso demonstra que a medicina ela tem muita tecnologia, desenvolveu-se muito nos últimos séculos e tudo mais, maravilha. Mas aquilo não é toda a verdade. E, na verdade, eu diria que existe pouca verdade naquilo. Quando uma pessoa fica doente, por exemplo, você está de madrugada, 3 da manhã, seu filho começou a chorar, você foi até a cama dele, ele está com 40 graus de febre. Qual que é a primeira atitude? Se eu não tiver uma dipirona em casa, um paracetamol, eu vou correr para o hospital, para o pronto-socorro, para ver o que vão fazer com ele. Isso deve ser infecção da garganta, deve ser isso, aquilo. Quando, na verdade, quando a gente assume a responsabilidade sobre a nossa saúde, a gente abre a perspectiva de um leque em que, aquilo que você falou no começo, em que a gente pode ter a liberdade de tratar o nosso corpo. Nós somos as pessoas que sabem melhor e mais profundamente o que acontece com o nosso organismo e o que é o melhor para o nosso organismo. Eu sei o que é o melhor para o meu. E com certeza cada um tem que saber o que é melhor para o seu. Enquanto a gente entregar a nossa saúde na mão de terceiros, a responsabilidade de terceiros, eu sempre vou ficar sendo vítima do que me dizem, do que querem que eu faça, do que me indicam fazer. E eu não tenho controle sobre isso. A grande sacada da liberdade que vai nos trazer o estado da saúde é ter o controle da saúde nas mãos. Mas para isso eu preciso de conhecimento. Quando eu comecei a trabalhar com plantas medicinais, as pessoas diziam para mim, mas isso aí é história da avó, isso aí é coisa de índio, né? E quanta ciência tem no conhecimento indígena. Mas tudo bem, no julgamento vulgar das pessoas, era uma coisa de gente ignorante. Então eu resolvi pesquisar. Eu entrei nos bancos de dados, fui ver, e é impressionante o que as plantas fazem. Você pega plantas muito simples, que nascem na calçada, plantas que nascem no seu jardim, no seu quintal, na sua horta, plantas que estão no supermercado. Plantas que estão ali na quitanda, disponível para qualquer pessoa. E elas têm um poder medicinal absurdo. Cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Não é, mas isso é receita que você viu na revista de fitness. Não. Isso é uma receita que você viu no Facebook, num blog de saúde? Não. Eu estou falando que eu coletei essas informações em pesquisas científicas realizadas no mundo inteiro. Na Europa, na Ásia, na América, nos Estados Unidos, no Brasil, na África. Pesquisas que demonstram que realmente as plantas medicinais têm propriedades farmacológicas impressionantes e extremamente eficientes, com segurança. E isso é importante deixar claro para as pessoas. É seguro usar as plantas medicinais. Claro, existem plantas tóxicas, existem plantas perigosas. O meu papel, o meu objetivo dentro desse contexto das plantas medicinais é também orientar as pessoas o que você pode e o que você não pode fazer com as plantas medicinais. Mas eu sempre digo para as pessoas que acompanham o nosso projeto que se você agir com responsabilidade, com racionalidade, com consciência, se você tiver o conhecimento sobre as plantas medicinais da maneira correta, você vai fazer tratamentos excepcionais, com total segurança e com uma eficiência que é inacreditável. Plantas que têm a mesma eficiência analgésica que tramal. Plantas que têm uma ação protetora do estômago mais eficiente do que ranitidina, cimetidina, que omeprazol. Plantas que tratam tosse com mais eficiência do que, por exemplo, o fosfato de dihidrocodeína. E são medicamentos que estão aí no mercado. E se eu disser para você que essas plantas estão à sua disposição, estão mais perto de você do que você imagina, talvez você não acredite. Vou fazer uma pergunta que eu já meio que desconfio a resposta, mas é bom a gente fazer só para as pessoas começarem a ter talvez uma consciência de que por que elas não veem muito sobre isso, né? Não é possível patentear uma planta medicinal, no sentido de que não é possível você lucrar com uma planta, produzir em série
e vender uma planta medicinal aos moldes de um remédio, é isso? Na verdade, a planta medicinal, ela tem uma prerrogativa que é o conhecimento, domínio público. Então, isso é uma coisa muito interessante com relação à indústria farmacêutica. Eu vou dar um exemplo. Onde eu moro no litoral de São Paulo, e lá nas restingas, na vegetação que fica na beira da praia, a gente encontra muito uma planta medicinal que é maravilhosa, que é a erva baleeira, a Cordia verbenácea. Essa planta, ela tem uma ação analgésica que já foi testada com relação a diclofenaco, analgésica não, anti-inflamatória, com relação a diclofenaco, paracetamol, com relação a dexametasona, nimesulida, em todos os casos. O efeito dela ou foi igual ou foi melhor. Isso, logicamente, que abriu os olhos da indústria farmacêutica. Eles falaram assim, pera um pouquinho aí, tem um negócio aí que a gente quer. É um negócio muito barato, eu não preciso pagar bilhões de dólares para sintetizar uma molécula, já está pronta na natureza, eu vou só usar isso aí. Um laboratório foi lá, pegou essa planta, fez todo o desenvolvimento de um medicamento fitoterápico e hoje você tem no mercado medicamento de uso tópico para inflamações musculares e articulares, com uma ação e uma eficiência tão grande que é impressionante, porque ele derruba muitos outros medicamentos que têm a mesma função. E ele foi feito do quê? De uma planta medicinal. A planta em si, o laboratório não pode patentear, dizer só eu vendo essa planta é minha, ninguém mais vende. Não, todo mundo pode usar as plantas livremente. Não existe patente para uma planta. Mas eles podem sintetizar, eles podem preparar medicamentos a partir dessas plantas. E aí eles lucram milhões. Esse medicamento em especial, feito de Cordia verbenácea, de erva baleeira, ele gera mais ou menos 40 milhões de reais por ano em receita, só esse medicamento. Então é um lucro muito grande para um investimento muito pequeno. Agora, uma coisa que as pessoas não percebem. Por que essa pressão tão grande da indústria farmacêutica? Se eu disser para você que você, por exemplo, tem um problema do fígado. Sim. Eu tenho um problema do fígado, eu tenho uma esteatose, ou eu tenho uma hepatite, ou eu tenho uma cirrose. Ok. Então eu vou dizer para você, ali no seu jardim nasce um pé de erva-botão. Essa planta pode regenerar o seu fígado. Essa planta pode desobstruir o seu fígado. Essa planta pode desinflamar o seu fígado. Uma eficiência maior do que qualquer outro medicamento que você possa encontrar. Se você tem esse conhecimento, você não vai mais à farmácia. Se você não vai mais à farmácia, você não gera mais lucro para a indústria farmacêutica. Então, divulgar essas propriedades medicinais das plantas é contra-lucrativo para a indústria farmacêutica. Eu só gero lucro, cada um de nós aqui só gera lucro para essa indústria quando estamos doentes. E o papel dela é nos manter doentes. Nos manter consumidores, ou pelo menos amedrontados para Sim. que continuemos consumidores. Imagina que você que está assistindo, está com um bloco na mão, já escutou o Daniel falando aqui 1000 plantas e você, meu Deus, vai voltar. Calma que a gente vai organizar todo esse bate-papo para você, mas eu queria aproveitar e trazer aqui uma proposta para a gente debater, que é assim, ao mesmo tempo que há muita pressão para que todo esse conhecimento seja silenciado, não venha à tona, até porque não é interessante para que as pessoas sejam empoderadas desse conhecimento, está havendo uma necessidade de mudança, né? Porque, eu não sei você, mas eu não conheço ninguém que seja um usuário crônico de medicação que esteja satisfeito. Nossa, eu tomo há 20 anos o meu omeprazol, menina, tô muito feliz. Civastatina tem me ajudado, que é uma beleza. As pessoas não estão satisfeitas e a expectativa de vida também nos traz essa urgência de saber a qualidade que a gente vai viver, né? Você sente um pouco que é chegada a hora mesmo? Que as pessoas estão nessa ânsia desse conhecimento? É chegado o momento de uma grande mudança, né? Eu percebo que esse paradigma da indústria farmacêutica está sendo paulatinamente quebrado pelas próprias pessoas. Quando você dá um antibiótico para o seu filho e ele tem um monte de efeitos colaterais por conta daquele antibiótico, você reflete, fala, cara, isso cura ou isso prejudica mais ainda a saúde do meu filho? Isso vai acontecendo cada vez mais. Então, há uma conscientização das pessoas. Como eu disse, né, quando alguém fala para mim, olha, eu tomo tal medicamento, tal, mas eu me sinto bem. Eu digo para ele, você se sente bem porque você não entende o que está acontecendo. Por exemplo, anemia. Você só percebe a anemia se você fizer um exame de sangue, fizer um hemograma. E a pessoa está tomando um medicamento que causa anemia dela, mas ela não está percebendo. Danos nos rins. Você só percebe quando já estragou o rim. Você não vai perceber, acho que está um pouquinho pior o meu rim, está filtrando menos hoje. Você não percebe isso.
Você só vai perceber quando você estiver no nefrologista, fizer um exame e sua creatinina estiver extremamente alta. Aí você percebe que aquele medicamento realmente estragou o seu rim. O que acontece é que as pessoas não percebem esse processo de prejuízo do organismo através dos medicamentos químicos. O que te fez olhar para as plantas medicinais? O que acontece é o seguinte, quando eu fui pai muito cedo, fui um menino de 18 anos que já era pai. E a minha filha, ela nasceu com o mesmo problema que eu, ela tinha bronquite asmática. Eu, aos 12 anos, não tive mais bronquite asmática, mas a minha filha tinha e era muito difícil, porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre nada. Com 18 anos, quem é que tem conhecimento sobre alguma coisa, né? Era eu, minha esposa e minha filha. E a gente vivia no pronto-socorro, de madrugada, falta de ar todos os dias no pronto-socorro, Berotec, Atrovente, Berotec, Atrovente, Berotec, Atrovente. Uma noite a gente chegou só para revalidar uma receita médica para fazer inalação. Eu tinha vencido a receita. Aí o médico era um japonês, um senhorzinho oriental, uns mais de 60 anos, sentado no consultório do pronto-socorro. Aí ele olhou para a receita, olhou, e eu assim, vai logo, doutor, minha filha está com falta de ar. Aí ele falou assim, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Você quer salvar a vida da sua filha? Eu falei, eu quero, por isso que eu estou aqui. Ele falou, então procure ajuda em outro lugar, porque o que nós temos aqui pode matar a sua filha. Eu já vi crianças tendo parada cardiorrespiratória com a metade dessa dosagem que ela toma. Sabe o que é abrir um buraco no chão e você não saber mais o que fazer? Você tem uma filha com falta de ar e o médico acabou de dizer que o tratamento pode matar a sua filha com uma parada cardiorrespiratória. Dali eu saí, sabe, realmente sem saber o que fazer. Naquela mesma semana, e o universo é muito sábio, ele vai conectando as coisas, uma amiga minha me encontrou na rua e ela disse assim, por que você não trata sua filha com homeopatia? Eu falei, homeopatia, nem sei o que é isso. Ela falou, homeopatia, explicou mais ou menos o que era, a família dela tinha uma farmácia homeopática e ela me indicou um médico homeopata em São José dos Campos, que é uma cidade a 100 quilômetros de onde eu tô. Eu falei, não, eu vou lá, se esse homem pode resolver esse problema, eu vou lá. Quando chegamos lá, era uma conduta totalmente diferente. Foi 1h30 de anamnese, conversando, tentando entender a alimentação, relação da família, a casa, tudo. Ele tentou entender tudo. No final, ele deu um vidrinho assim, era muito engraçado porque parecia água, né? Ele falou, você bate na mão, pinga e dá para a criança. Eu falei, o senhor tá brincando. A minha filha toma antibiótico, anti-inflamatório, broncodilatador, antialérgico. Você acha que é essa aguinha que vai curar a minha filha? E para mim eu não faria o tratamento, mas a minha esposa falou, não, peraí, a gente veio até aqui, a gente vai fazer. Em mais ou menos 90 dias, a minha filha nunca mais na vida teve uma crise de bronquite asmática. Eu falei, cara, existe alguma coisa que eu não conheço e que é muito poderosa nisso tudo. Só que naquele momento eu não tinha condições de estudar homeopatia. Aí eu me voltei para o que era da minha ancestralidade. Eu lembrava das garrafadas, as xaropadas que minha avó fazia, os chás, os xaropes que meu pai fazia quando eu tinha bronquite asmática. Eu comecei a lembrar das plantas. Nossa, minha avó usava flor de cambará, usava sabugueiro, usava folha de manga, flor de mamão macho. Eu acho que eu tenho que ir atrás disso. E aí foi começando a pesquisar aquilo em livros que eu comprava no sebo. E eu procurava informações e começava a ver que tinha alguma relação ali. E ali eu comecei a estudar as plantas medicinais. Quando foi em 2005, eu entrei para a faculdade de biologia. E dentro da faculdade eu tive contato com a produção científica. Eu entendi o que era um artigo científico, uma pesquisa, e percebi que as pessoas faziam pesquisa sobre as plantas. E ali eu comecei a me aprofundar naquilo. Eu queria entender as plantas agora a partir da ótica científica. Hoje, eu já li mais de 2.000 artigos científicos sobre plantas medicinais. Eu já escrevi, já fiz revisões sobre 200 plantas medicinais. Cada uma delas me impressiona mais, me apaixona mais, me desperta um desejo de transformar o mundo. E essa é a grande sacada. O que eu mais sinto dentro de mim é que através do conhecimento das plantas medicinais, eu posso transformar a saúde do mundo. Eu posso tocar as pessoas, porque os exemplos existem. Eu tenho dezenas e dezenas de exemplos de pessoas que se trataram das coisas mais escabrosas. Então, uma pessoa que evitou o transplante de fígado, outra evitou um transplante de pulmão, só utilizando plantas medicinais. Eu tenho uma aluna que emagreceu 50 quilos em 90 dias. Vocês querem mais? Eu quero. Por isso que, o que eu fiz já? Já combinei aqui, eu e o Daniel temos um pacto que foi firmado antes dessa entrevista começar, que ele vai voltar muito mais vezes até aqui a Jolivie, para que a gente consiga te ajudar e facilitar a sua
jornada rumo a uma saúde de verdade, uma saúde com liberdade. Não temos esse combinado? É isso mesmo, com certeza. Então, se você, por acaso, está interessado nesse assunto, clica aqui no link da descrição desse vídeo, porque por lá, se você deixar o seu e-mail e tal, você vai fazer parte da nossa base especial de pessoas que recebem direto na sua caixa de entrada recomendações sobre saúde integrativa e saúde de verdade. E agora eu tenho aqui um pacto que o Daniel vai ajudar a gente e vai fazer esses conteúdos para você que se interessa por plantas medicinais, tá certo? Aproveita, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso e deixa aqui no seu comentário qual é a área de interesse, porque o Daniel é um pesquisador nato. Vai ficar pesquisando pra gente apresentar pra você as melhores soluções. Com certeza, com o maior prazer. Vai voltar sempre? Sempre. Então a gente... Bem, família, como você viu, contra fatos não há argumento. Os medicamentos não foram criados para curar você de fato, mas sim para dar lucro a eles, para manter você como um grande lucro ambulante, vivendo e respirando e gerando sempre lucro para eles, tá certo? Mas a verdade vem aparecendo, todos unidos em prol da verdade, vamos espalhando isso e fazendo as pessoas, mesmo que seja de começo, no lugar dela, quando tiver uma dor de cabeça, doenças mais simples, nós vamos ter que começar de novo do começo. Quando ela tiver uma doença mais simples, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga, em vez de ela tomar remédios, ela procurar de fato a medicina alternativa, que não é coisa de achismo, como você viu e o médico mostrou. Tem várias e várias comprovações científicas do efeito dessas ervas, não é achismo, não é curandeirismo, não é nada desse tipo, não é magia. São fatos, são pesquisas já concretizadas, demonstradas já em laboratório, tá certo? Não há o que duvidar, simplesmente está lá. É uma verdade, mas está lá escondida. Então tudo que precisamos fazer agora é divulgar essas pesquisas, e é o que eu estou fazendo aqui e o que a maioria de vocês também vai fazer. Então, irmãos, vamos tirar da cabeça, da nossa própria cabeça, que a única forma de se curar é com esses medicamentos que na verdade fazem mais mal do que bem. Existe sim, comprovado cientificamente, como você viu, os medicamentos naturais feitos pelo Criador, que tem um efeito muito mais forte e não vai prejudicar o seu organismo, porque não é um ET. É uma coisa criada pelo Criador e seu organismo sabe lidar com aquela substância que está ali. Tá certo, irmão? Então, por favor, passe esse vídeo adiante. Se você ama uma pessoa, se você considera uma pessoa, nada melhor do que dar a ela saúde, tá certo? E aqui eu vou deixar o link dele, tá certo? Da semana especial da pressão 12x8, tá aí na descrição do vídeo. Como você pode ver, tem outros vídeos também, tá certo? Onde ele explica muito mais coisas. Então, eu acho que vale a pena você fazer o cadastro, família. Eu não sei como é que faz, deixa eu ver aqui. Pera aí, viu? Fazer a pesquisa, deixa eu ver se é aqui, família, só um minuto. Não, eu acho que vocês têm que fazer o cadastro lá, família. Eu não sei não, mas eu acho que aí nesse vídeo você vai descobrir, ó. Eu vou deixar lá o link do canal dele, tá certo? Você vai lá, se inscreva e lá com certeza vai ficar mais fácil de você conseguir fazer sua inscrição. A palestra dele, né, as videoaulas vão rolar dia 22, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, família, 22 a 29. Então já faça sua inscrição lá para você não perder nada, né, família, vale a pena. Também tem o Facebook dele, né, lá vocês vão ver tudo isso, tá certo? Então fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.